iniciar os nossos trabalhos, nossos estudos, elevando os nossos pensamentos a Jesus, aos seus mensageiros de luz, aos bons espíritos que nos ajudam, amparam. E não tem como, né, nós começarmos sem buscar a sintonia, nosso modelo, com o guia da nossa evolução aqui no planeta Terra. O sublime Galileu, né? O nosso amado Mestre Jesus, que aqui reencarnou conosco para exemplificar o aprendizado do amor. E, dentre tantas colocações e exemplos, né, uma delas que me vem à mente agora, quando ele, na sua humildade, bondade e amor, mas nos esclareceu que ninguém chegaria ao Pai se não fosse através da prática dos seus ensinamentos de amor. Então, que nós, neste momento agora, procuramos estar com o coração amoroso e bondoso de Jesus. Porque Ele é o lenitivo, o amparo, a assistência, a nos ajudar na renovação, na transformação dos nossos sentimentos. Porque somos esses espíritos milenares. Habitamos desde o reino mineral como princípio inteligente. Caminhamos para o reino vegetal. Caminhamos mais milênios de aprimoramento. Chegamos ao reino. Depois, caminhamos mais milênios. Chegamos ao reino do animal irracional. E agora, caminhado há milênios, já nos encontramos no reino do animal racional da humanidade. E a proposta divina do código do amor colocado em nossas consciências desde quando fomos criados, como princípio inteligente, é alcançar a angelitude, a perfeição como criatura. E somos conscientes que estamos recém-saídos do reino do animal irracional. E entramos no reino do animal racional, onde estamos transformando instintos em emoções e de emoções sublimadas para o amor. Por isso, Jesus, amado Mestre, se conosco, trazendo-nos a proteção, o amparo, o apoio e a assistência a todos os espíritos, a todos os lares, conectados neste momento, com o desejo íntimo de caminharmos, Senhor, na sua senda. Ajuda-nos, Jesus. Ajuda-nos a cessar em nós, em definitivo, a crítica, o julgamento, a intolerância, a incompreensão. Ajuda-nos, Jesus. Para que o seu amor governe, para que a cada dia possamos ser mais amorosos, mais bondosos, mais compreensivos, mais tolerantes, mais pacientes. Ajuda-nos, Jesus. Que através da nossa boa vontade, do nosso esforço, do nosso desejo íntimo de trabalharmos com as suas vibrações de amor, com os seus ensinamentos, no seu caminho, sejamos a todos que aproximar de nós estímulos de alegria, de conforto, de esperança e de amor. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra, como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja,
Senhor Jesus. Bem, meus amados, como sempre nós fazemos, né? A recomendação do nosso diretor espiritual, né? O nosso professor Eurípides Barçanufo, que, pela recomendação de Maria de Nazaré, a ele, quando aqui esteve conosco, reencarnado lá em Sacramento, que sempre nós estudássemos, antes do início dos nossos estudos, né, das nossas atividades, a leitura do Evangelho. E estão buscando aí, nos nossos corações, uma linha de entendimento, né? Nós já compreendemos que a doutrina espírita é o Consolador que Jesus nos prometeu. Aqui reencarnou conosco, mas o nosso amadurecimento como espírito não podíamos compreender todas as coisas. Como a criança que, na oportunidade reencarnatória inicial, ainda não consegue compreender, por exemplo, fazer uma conta, resolver uma equação. E que com o tempo isso virá. E, como ele prometeu, quase 2000 anos depois, ele enviou então um Consolador prometido. E esse Consolador então estruturou, codificado pelo benfeitor Allan Kardec, as 5 obras. Livro dos Espíritos, a filosofia, Livro dos Médiuns, a ciência, o Evangelho, a religião, e como nós tínhamos vivido há milênios sobre céu e inferno como uma estruturação profunda da ambientação que cada um na intimidade vive, que não é um lugar específico. E o 5º livro, então, falando da Gênese, desde a formação do planeta Terra, Jesus acompanhando todos os detalhes da estruturação para receber o princípio inteligente nosso, Espíritos de Deus nessa caminhada evolutiva. E o Evangelho, então, é a religação, é a nosso sentimento de religiosidade com Deus, o nosso Pai, o Criador desse universo infinito. E até, né, digamos assim, às vezes, né, a gente tem o Evangelho como, não sei, até se poderia dizer assim, né, o manual prático da vida. Sabe, o manual do usuário da vida? Aqui tem o manual usuário da vida. Por quê? Porque quando nós, na intimidade dos nossos corações, os nossos sentimentos, ações, desejos, estiver alinhado com a estruturação que tem no Evangelho, nós estaremos aptos a habitar qualquer lugar deste universo infinito. E na codificação, os benfeitores espirituais da equipe de Jesus, do Espírito de Verdade, estruturou o Evangelho, né? Como nós temos estudado na continuidade, né? Estruturou primeiro uma fundamentação, né? Começando lá que não vim destruir a lei, meu reino é desse mundo, há muita morada na casa dos meus pais. Depois ele fez uma estruturação com as bem-aventuranças. E depois ele entrou agora nas recomendações, né? Nas instruções. E nós já passamos pela instrução, a primeira delas, amai ao próximo como a ti mesmo. Segunda delas, né, que é a instrução, que foi o capítulo 12, que era amai os vossos inimigos. E a instrução da manhã de hoje é o capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Meus amados, o que é que na nossa intimidade vibra com essas palavras, com essa recomendação? Porque como ele é o manual do usuário, né, da vida, que somos nós, né, nós temos qualquer coisa que a gente pega para estudar, nós vamos ver como é que funciona. E essas recomendações de Jesus, o que vem na nossa intimidade? Não saiba a vossa mão esquerda que dê a vossa mão direita. O que nós entendemos por isso? O que tem isso a ver com a nossa vida diária? Nos mais comezinhas tarefas, né? E aí ele começa, então, as orientações do quê? Olha só. Fazer o bem sem ostentação. Os infortúnios ocultos. O óbolo da viúva. Convidar os pobres e os estropiados.
dar sem esperar retribuição. E agora, dentro das instruções dos Espíritos, a caridade moral e a caridade material. A beneficência, a piedade, os órfãos, benefícios pagos com ingratidão e beneficência exclusiva. Bem, meus amados, vamos ler então o primeiro trecho aqui, né? Inclusive tirando do capítulo 6 do apóstolo Mateus, né? Em Mateus tem, né? Por que Kardec, com a equipe de Jesus, colocou logo como primeiro item esse? Fazer o bem sem ostentação. Como é que é isso na nossa intimidade? Então vamos lá aqui, o que foi colocado. Então está assim, ó, tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens. A serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está no céu. Assim, quando derdes a esmola, não trombeteeis, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade, que eles já receberam a sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que fez a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e o vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Bem, meus amados, claro que esse capítulo tem tantas coisas para nós falarmos aqui, né? Como é que nós vamos buscar na nossa intimidade a compreensão e entendimento de que essa recomendação, né? De que uma mão não vê o que a outra faz. Na essência é que o meu ato de amor, de servir e de ajudar, é tão espontâneo que o que uma mão faz, a outra nem percebe. Mas o quão difícil, né, é nós atingirmos esse nível de desprendimento, de amor e de dedicação. Porque ainda nós, quando fazemos algo, esperamos a recompensa. E quando fazemos algo, esperamos, se não for a recompensa, esperamos o reconhecimento. E quantas vezes nos pegamos sentindo na nossa intimidade, mas eu faço tudo para aquela pessoa e ela não reconhece? Quantas vezes pegamos nós na intimidade, né? Mas ela não retribui o amor que eu dedico a ela. Então, meus amados, como é que nós vamos refletir na nossa intimidade o que está nos acontecendo, então, na nossa vida diária, todo dia? Porque muitas vezes nós somos exigentes com que os outros nos retribuam o que fizemos. E hoje, em especial, como o Dia dos Pais, muitas vezes ouvimos o pai falar, né? Mas eu sofri tanto por você, eu me dediquei tanto, eu trabalhei tanto por você, aguardando a recompensa. E Jesus aqui é claro que nós devemos fazer o bem por amor. Nós não devemos fazer o bem a não ser com o objetivo de amar e de servir, sem nenhuma exigência. Porque, no fundo, se nós entendermos a seguinte colocação: se ninguém reconhece o que eu faço, não tem problema nenhum. Se ninguém retribui o amor que eu dedico, também não tem problema nenhum. Se ninguém é grato pelas coisas que eu faço, também não tem problema nenhum. Por quê? Porque as leis divinas que estão gravadas em nossas consciências, que é a lei do amor, é exatamente amar sem essas exigências. Porque, no fundo, se sou eu que amo mais, se sou eu que compreendo mais, se sou eu que sou mais paciente, que sou eu que sou mais tolerante,
aonde está cumprindo as leis divinas? É na minha intimidade ou na intimidade do outro que não agradeceu, do outro que não compreendeu? Então, meus amados, como fazer na nossa intimidade nós temos esse desprendimento no nosso amar e servir? E colocou aqui, então, por que da ostentação? Né? O que acontece? No íntimo de cada espírito agora ligado conosco aqui. Qual é a razão que eu sinto na minha intimidade de fazer o bem? Com qual propósito? Porque se for para que o outro reconheça que eu sou bom, vai ter um efeito, mas é mínimo. Se eu for fazer o bem exatamente, ou fazer alguma coisa para que o outro possa me devolver, vai ter algum efeito, mas é muito pouco. Então, fazer o bem tem que ser uma conectividade nossa com as leis divinas do Criador. Por isso é que ele falou que não precisa de ninguém ficar sabendo, não precisa de ninguém ver. Por quê? Porque é uma ação ligada ao trabalho divino da obra de evolução dos espíritos imortais. É um trabalho de conectividade com a sabedoria e o amor superior. É amar e servir. E o quão difícil é esse trabalho? E aqui, então, ele coloca, né, falando que se nós fazemos algo para sermos vistos, não quer dizer que não tenha algum efeito para nós. Mas, meus amados, só vai ter efeito na nossa intimidade. Porque tudo que nós fizermos, se não tiver mudança no meu íntimo, não vai me transformar. Posso até ser reconhecido pela sociedade, por N espíritos, receber até intercessões. Mas se não mudar a minha intimidade, na hora do testemunho do meu amor, eu terei imensa dificuldade e estarei mendigando amor, amparo e luz, porque não construí na minha intimidade. E aí ele fala aqui sobre, né, ele vem falar aqui, né, sobre a caridade material e a caridade moral. Lógico, no processo educativo de aprendizado do espírito, muitas vezes nós começamos pela caridade material. Né? Nós começamos a ajudar e servir, dando aquilo que é material. Não quer dizer que não tenha mérito, não quer dizer que não ajude o espírito. Ajuda. Mas se isso não modificar na intimidade, não tem o propósito divino, que é o que está no capítulo aqui, o que uma mão faz, a outra não fique sabendo. Então, para ilustrar, né, sobre a doação da caridade material, é claro, se eu dou o pão para aquele que está com fome, se eu dou água para aquele que está com sede, se eu dou remédio para aquele que está doente, eu estou contribuindo. Agora, como é que é na minha intimidade isso? Eu estou fazendo isso como uma obrigação? Eu estou fazendo isso para receber alguma coisa em troca? Ou eu estou fazendo isso por amor? E outra coisa, quando nós vamos contribuir com nossos irmãos dessa forma, como nós os envolvemos nas nossas vibrações de amor? Porque às vezes, no trânsito, no farol, o mendigo ou a criança que vem, bate no vidro pedindo alguma coisa, muitas vezes eu até ignoro. Ou muitas vezes, como já com alguma consciência, eu vejo se tem alguma coisa para doar. Mas eu realmente abro o vidro do carro e olho no olho e envolvo o meu campo vibratório de compaixão, de piedade? Porque compaixão e piedade é sentimentos celestes. Ou eu dou por obrigação?
mesmo que eu dê por obrigação, vai ter algum benefício para mim. Mas, se eu olhar nos olhos e envolver nas minhas vibrações amorosas sem nenhum tipo de julgamento, por que que aquele espírito se encontra naquela condição? Não cabe análise. Devemos fazer por amor. E também, quando formos levar algum benefício material para alguém, que eu não questione o porquê da necessidade dele. Porque às vezes nós somos estimulados a falar, não, eu não vou doar porque ele vai comprar droga, eu não vou doar porque ele vai fazer aquilo, eu não vou doar. Não é nossa competência. Nossa competência é doar de nós. Então, a caridade, porque a caridade material, ela é que nós doamos daquilo em que, na realidade, nem nosso mesmo de verdade não é, né? Que são as coisas materiais. Mas a verdadeira caridade, né? Como colocou aqui nas instruções dos Espíritos, que nós vamos ler um pedacinho, fala da caridade moral, né? Então, no trecho das instruções, no segundo item, onde fala, no quarto parágrafo, a beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral, visto que resguarda a sociabilidade do beneficiado, fazendo-lhe aceitar o benefício sem que o seu amor próprio se ressinta e salvaguardando-lhe a dignidade do homem. Porquanto aceitar um serviço é coisa bem diversa de receber uma esmola. Ora, converter em esmola o serviço, pela maneira de prestá-lo, é humilhar o que recebe. Em humilhar a outrem há sempre orgulho e maldade. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa, no dissimular o benefício, no evitar as simples aparências capazes de melindrar, dado que todo atrito moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade. Ela sabe encontrar palavras mandas e afáveis que colocam o beneficiado à vontade em presença ao benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. A verdadeira generosidade adquire a sublimidade quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meio de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta o serviço. Eis o que significam essas palavras. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Meus amados, continuando então, né, a nossa compreensão, e aí, né, falando da necessidade de tudo aquilo que fizermos modificar a intimidade dos nossos corações. Então, vou até contar um fato que em um dos encontros da evangelização de Espírito em Sacramento, um dos apresentadores lá trouxe uma colocação de que o Eurípides Barçanufo pediu que nos ilustrasse no encontro falando sobre a caridade. Para nós sentirmos a intimidade dentro dos nossos corações, como tem trabalhado esse entendimento de amar e servir sem aparecer. A história é complexa, né? Delicada, pedimos licença aos espíritos ligados que vivenciaram essa história para que ela possa nos exemplificar como um processo educativo. É mais ou menos o seguinte, por volta de 1970, onde aqui na região de Ribeirão Preto, até na realidade mais próxima de Araraquara, na época a laranja cítrica era um grande produto de exportação e de recursos materiais. E uma jovem moça, filha de um desses grande produtores de laranja, né? Inclusive foi estudar em São Paulo, na capital. Conheceu lá também um jovem belo e promissor, filho de um grande industrial. E então, nos seus projetos reencarnatórios se encontraram, casaram e
lutaram imensamente para que pudesse ter filhos. E não conseguiam que viesse através deles a oportunidade de reencarnatória de alguns espíritos. E naquela oportunidade ainda não existia técnica, ciência da parte de inseminações artificiais e tudo mais. Mas eles tinham muitos recursos materiais. E naquela oportunidade, o maior centro que pudesse tentar tratar para que pudessem ela engravidar, para que pudesse reencarnar o espírito através dos dois, era em Boston, nos Estados Unidos. Foram para lá, fizeram todos os tratamentos possíveis, retornaram para o Brasil. E mesmo assim, não conseguiu fazer o trabalho. Não conseguiu os tratamentos que engravidassem. E aquilo foi uma tremenda tristeza para aqueles espíritos. Porque as suas histórias espirituais, né, eles não compreendiam essas necessidades. E tal era a dificuldade dessa moça, dessa irmã, com a utilização das energias genésicas, das energias sexuais nas outras encarnações, em que ela, então, com seus 36 anos, já apresentou as desarmonias em todo o órgão reprodutor. Teve um câncer no útero. E, em definitivo, ela teve que fazer a retirada. Que profunda tristeza esses espíritos. E como uma forma de consolo, né, de sugestões que se davam, ela, então, se propôs a abrir uma creche. E abriu uma creche que, inclusive, na cidade de São Paulo, cujo bairro, eu acredito que essa creche existe até hoje. Inclusive, chama-se a creche na favela, chamada Favela do Buraco Quente. Então, essa jovem, mas o jovem rapaz, já com seus 40 anos, abriram essa creche que cuidavam de mais de 500 crianças. E era uma creche que tinha de tudo, do mais alto, digamos, coisas para serem utilizadas, onde, naquelas oportunidades, por exemplo, a cozinha era tudo de aço inox. Os parques de brinquedo das crianças eram tudo de fibra, era o de melhor que existia de tecnologia. E esses dois espíritos dispensavam na faixa, que se fosse traduzir para o dia de hoje, tipo, R$100 mil por mês para cuidar dessa creche. E, com as necessidades evolutivas desses espíritos, essa nossa irmã veio a desencarnar, com seus, acho que, 45 anos. E a tremenda dificuldade que ela encontrou no mundo espiritual. Assim que ela deixou o corpo, já veio dezenas de espíritos a cobrando, exigindo dela que ela não havia cumprido os compromissos. Que quantas vezes ela havia combinado com esses espíritos que eles iam reencarnar. Ela permitia que eles reencarnassem, mas os abortavam. Quando ela viveu no século XV, no século XVII, e ela, para não ter o trabalho, porque ela tinha poder aquisitivo, fama naquelas oportunidades, experiências, naquelas encarnações, ela preferia abortá-los do que ter o trabalho ou deformar o seu corpo. E ela, então, entrou num processo de revolta muito profundo, porque, afinal de contas, ela havia cuidado de centenas e milhares de crianças naquela creche. E a sua angústia, a sua dor era imensurável no mundo espiritual. E como, acredito, né, todos nós que estamos ligados por esses nossos fios agora aqui, fizemos os nossos projetos reencarnatórios, assim como essa irmã, na Colônia da Esperança, que é dirigida pelo nosso professor, cujo hospital, dentro dessa colônia, o Hospital da Esperança, ao qual o nosso hospital Abraço Fraterno tem o seu anexo, né? A equipe de Eurípides Barçanufo, inclusive com o próprio Eurípides Barçanufo, veio acolher essa irmã, depois de 2 anos dela, nessa angústia, nessa revolta no mundo espiritual.
Como que poderia? Aonde estava a justiça? Aonde estava Deus? Aonde estava Jesus? Que permitia com que ela, que tinha cuidado de tantas crianças, ficar naquelas condições. Foi quando nosso benfeitor Elias Barçanufo se colocou presente junto com ela, e ela quase avançou no pescoço dele. Porque não compreendia o que tinha ocorrido. E ele amorosamente a acalmou, abraçou-a no seu coração. Concedeu-lhe passes energéticos de amor. E permitiu que trouxesse lucidez à consciência e ela observasse a história do seu espírito nas encarnações anteriores. E aí, ele falou: "Oh, minha irmã, os benefícios que você fez, que aquela creche, que N espíritos estão sendo, irmãos, estão sendo acolhidos. Em primeiro lugar, você doava daquilo que nem era trabalho seu você adquirir, que eram os recursos materiais do dinheiro a ser enviado. Porque era fruto da indústria do marido e das plantações de laranja do pai. Então você doava de algo que não era realmente seu. Mas por você ter feito isso é que eu estou aqui. E que você só faz 2 anos. E também, minha irmã, que dia mesmo em que você, chegando lá na creche, porque você visitava a creche, qual você era presidente e mantenedora. Que dia mesmo que você se agachou e olhou no olho de um daqueles espíritos que habitavam, que estavam sendo acolhidos naquela creche. Que dia mesmo que você abraçou, que você envolveu um daqueles irmãos necessitados lá com suas vibrações amorosas. Oh, minha irmã. Muitas vezes você chegava na creche, sim, com seu narizinho, desculpa, assim, empinado, olhando e questionando se estava limpa a cozinha, se o jardim estava bem cuidado. E nem acolhia as pessoas que te ajudavam com afeto e amor. Portanto, minha irmã, essa são que você está entendendo agora da necessidade da caridade do coração. E aí ela entrou em profundo pranto, em extremado pranto imensurável. Porque na realidade mesma, o que ela sentiu? Que tudo aquilo que ela fez não mudou nada na intimidade dela. E aí, com essa consciência e com essa lucidez, o nosso benfeitor Eurípides a propôs, falou: minha querida irmã, nós já temos um plano, um projeto para você agora, de reencarnação, se você aceitar. Onde você vai começar um novo trabalho. Vai cessar dezenas de encarnações que você teve na opulência, no poder, para o início de uma nova caminhada de encarnações, de necessidades e de dificuldades materiais. Nós já temos, minha irmã, um casal, 2 espíritos, que têm os seus filhos que são cuidados na creche, que você fundou e que você cuidou, e continua sendo cuidada pela sua família. Esses 2 espíritos, em extremada gratidão, aqui agora se faz presente e oferece. Se você quiser reencarnar no lar deles, para ser acolhida e para ser amparada na creche que você fundou e que a sua família continua mantendo. E por misericórdia e amor, ela aceitou um novo momento para o seu espírito imortal.
Amados, o que nós trazemos, então, para a nossa intimidade? Daquilo que temos feito a cada dia, no nosso dia a dia. Porque se nós não fizermos aquilo que estamos propondo a fazer, não importa qual setor da atividade você é. E quantos de nós que falamos que não ajudamos porque não temos recurso? Que não ajudamos porque não temos condições ou porque não temos tempo? Até quando, meus amados, nós não traremos essa lucidez para os nossos corações? E aí também, perdoem-me vocês se eu estou dando esses exemplos, para que possam tocar em definitivo os nossos corações. Porque se nós só ficássemos lendo aqui, talvez nós não conseguiríamos buscar a intimidade dos nossos espíritos, a compreensão, porque nós temos que olhar para nós. Qual é o nosso projeto? Quais são as nossas necessidades de mudança? Como eu tenho amado e servido? Tem sido isso na nossa intimidade? E também, permite então também eu contar uma outra, e essa é um pouco mais recente, e é um espírito que acredito aqui, talvez os mais jovens não tenham conhecido ele tanto, que é a história, e peço licença a ele também, a esse espírito tão dedicado, né? Que é o nosso, que foi tão famoso e campeão, o nosso Ayrton Senna da Silva. Que, inclusive, ele tem, quem quiser procurar para ler o livro em que ele conseguiu mandar as mensagens, que chama Campeão Além do Tempo. O que aconteceu, então, com o nosso Ayrton Senna? Assim que deixou o corpo no acidente, lá na curva, lá na Itália, ele foi socorrido em uma colônia espiritual de amor, de sabedoria e de amparo. E assim que ele tomou consciência que havia desencarnado, ele, como aqui no planeta, na crosta, ele era reconhecido e famoso, imediatamente após tomar consciência, ele já quis falar com o governador da colônia, para que ele pudesse vir mandar a mensagem que a morte não existia. E aí, uma tia e os benfeitores amigos que o acolheu falou que, infelizmente, não era possível. Mas ele falou como? Porque aqui encarnado, com quem que Ayrton Senna gostaria de falar que não o recebia? Mas ele disse aqui, não é mais o Ayrton Senna. Aquele nome, aquela personalidade ficou na curva, lá no acidente. Que ali se encontrava um espírito imortal divino, numa nova etapa da vida, e que teria que cumprir a construção dos valores na intimidade do coração. E que por todas as coisas que ele havia feito aqui, é que ele já tinha sido acolhido e amparado nessa colônia espiritual. E esse espírito, inclusive essa colônia, tinha como amparo e assistência um lugar com mar, com água, ao qual ele gostava muito. E por durante 2 anos, ele ficou numa luta imensa na intimidade do coração. Até que um dia ele conseguiu uma reunião, em que então começou a mostrar para ele, inclusive como foi o desencarne, como foi o velório. Ele começou a assistir, chegou num ponto, ele pediu que parasse, que ele não suportava mais. Porque aí ele percebeu que todo o compromisso reencarnatório dele, ele tinha cumprido uma pequena parcela, muito pequena. Que foi para ele uma profunda dificuldade. Porque aí ele compreendeu quais eram os verdadeiros objetivos da encarnação.
Inclusive, mostrou às entidades as coisas que eles doavam, e aí ele compreendeu que aquilo que ele doou não era 1/10 do poder aquisitivo de recursos materiais que ele tinha. E aí foi mostrado a ele o projeto reencarnatório dele. Porque em uma encarnação anterior, ele tinha sido um espírito que tinha de dificuldades imensas com o corpo fisiológico, tinha vindo especial, era deficiente físico na encarnação anterior. Inclusive foi com esse nome do deficiente físico que ele assinou o livro, como Adilson. E ele, então, tomou consciência, inclusive dos espíritos que viriam reencarnar através dele. Do compromisso reencarnatório que ele tinha, que pelo esforço para que ele pudesse revigorar no seu perispírito as vibrações energéticas da parte fisiológica, ele foi extremamente dedicado. Ele tentava vencer ele mesmo nas habilidades com a mão, com os pés, com a velocidade. Mas era com isso para ele chegar no máximo, por esse esforço, a ser bicampeão. E aí a vaidade e o orgulho de olhar só para ele. Ser bicampeão não era suficiente. Queria ser bi, queria ser tri, queria ser teta, queria ser penta. E dentro do projeto encarnatório dele era para ser bicampeão, constituir famílias, reencarnar espírito através dele, e ele ajudar espíritos que ele tinha compromisso na área da ciência, inclusive na área do desenvolvimento de tecnologia, e que ele não cumpriu essa parcela. Então, meus amados, por que eu estou falando isso neste momento do nosso capítulo? Para ver que cumprir compromisso reencarnatório de amar e servir, que a nossa mão direita não vê o que a esquerda faz, está ligado nesse sentimento do amor. Porque quem poderia ter mais poder e fama, mas na hora do testemunho do amor dele, ele ficou desesperado. Porque tudo aquilo que ele fazia porque era supérfluo, não fazia falta para ele. Mas e eu? O que eu tenho doado de mim para aqueles que estão próximos de mim? O que eu tenho servido para aqueles que estão próximos de mim por amor? Como eu tenho tolerado com amor e amparo os que vivem ao meu lado? Então, meus amados, que a vossa mão direita não vê o que a vossa esquerda faz, ou vice-versa. Está aqui no nosso manual do usuário da vida. Mais uma recomendação da espontaneidade do nosso servir e amar. E de não exigir nada em troca. Fazer pela imensa alegria de fazer. Porque quando nós fazemos pela imensa alegria de fazer, nós não estamos fazendo para ser vistos pelos homens, ou para ser valorados pelos homens, mas sim, fazer por estarmos conectados com a divindade, com a bondade, com o amor infinito. Com o coração magnânimo e amoroso de Jesus. Bem, meus amados, dentre tantos itens aqui do nosso capítulo, né, tem sobre os infortúnios ocultos. Tem o óbolo da viúva. Não é? Tem convidar os pobres expropriados, dar sem retribuição. E dentro das instruções dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral, né? Inclusive, esse item aqui, essa irmã Rosália é que nos colocou, né? Como a gente ainda tem aí mais uns 10 minutinhos, né? Poderíamos ler, então, dentro das instruções dos Espíritos, sobre a caridade material e a caridade moral? Então, vamos lá. Amemos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. Toda religião, toda moral se acham encerrada nesses dois preceitos. Se fosse observado neste mundo, todos seriam felizes. Não mais aí ódios nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza,
porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não mais viveríeis nos quarteirões sombrios, onde habitei durante a minha última encarnação, pobre mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Ricos, pensai nisto um pouco. Auxiliai os infelizes o melhor que puderes. Dai, para que Deus um dia vos atribua o bem que houver dito, para que tenhais, ao sair do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos, a receber-vos no limiar de um novo mundo mais ditoso. Se pudesseis saber a alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem na minha última existência me fora dado servir. Olha aí. Não falou, né, para quem é que serviu ela, né? A quem ela serviu. Amai, portanto, o vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos, pois sabeis, agora que, repelindo um desgraçado, estarei, quizás, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Se assim for, de que desespero não vos sentireis presa ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Desejo compreendais bem o que seja a caridade moral. Que todos possam praticar, que nada custa, materialmente falando, porém, que é mais difícil de exercer. Então, mais uma vez aqui, todos nós temos condições de ajudar? Ou nós precisamos ganhar na loteria, ganhar na loto, formar, ganhar título? É isso? É o que ela está dizendo aqui. Nada custa o abraço, o carinho, o afeto, a atenção. E ela continua. A caridade moral consiste, olha bem, a caridade moral consiste em se suportarem umas às outras criaturas. E é o que menos fazeis neste mundo inferior, onde vos achais agora por agora encarnados. Olha, meus amados, a profundidade desse esclarecimento. O que nós temos mais visto no dia a dia? Não te quero mais. Não te suporto. Não aguento mais você. Não aguento mais o ambiente de trabalho, não aguento mais o ambiente doméstico, não aguento mais o ambiente dos administradores, que nessa oportunidade são os que nos dirigem. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras criaturas. E é o que menos fazeis neste mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale o outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso, ou seja, né? Silenciar. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas das vezes erradamente se supõem acima de vós, quando na vida espírita a única real estão no raro muito abaixo. Constitui merecimento não do ponto de vista da humildade, mas o da caridade. Porquanto não dar atenção ao mau proceder de outrem é caridade moral. Meus amados, como é que tem sido a nossa análise das condutas dos outros? Será que nós observamos a nossa? Porque tudo aquilo que fizermos só vai mudar no nosso coração a hora que nós sentimos no outro as mesmas dificuldades que nós temos. A hora que nós sentimos humildemente que nós ainda somos imperfeitos e falhos. E que então não cabe nós fazermos nenhuma apreciação e nenhum julgamento no proceder do outro. Isso é caridade moral. Essa caridade, no entanto, não deve obstar-se à outra. Tende, porém, cuidado principalmente em não tratar com desprezo o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que vos tenho dito. Tende presente sempre, repelindo um pobre. Talvez repelis um espírito que vos foi caro e que no momento se encontra em posição inferior à vossa.
encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem por felicidade, olha só, hein, eu pude auxiliar algumas vezes, e ao qual, ao meu turno agora, tenho agora de implorar-lhe auxílio. Olha o que essa irmã Rosana colocou. Aquele pobre que um dia ela ajudou, como espírito divino no mundo espiritual, ele estava muito superior de amor e sabedoria do que ela. E a ele é que ela pedia auxílio. Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos e pensai sempre nisso, antes de repelir o leproso ou o mendigo. Aí ela despede a Deus. Pensai nos que sofrem e orai. Irmã Rosália. Então, meus amados, mais uma vez, para nós ir concluindo a nossa reflexão da manhã de hoje. A caridade moral é a mais difícil de ser executada. Porque a caridade material nos vai trazer ajuda e não vai ajudar aquele que está necessitado. Mas nenhuma das duas terão efeito na nossa intimidade se nós não fizermos por amor. E como é que nós temos ajudado os que nos são consanguíneos? Ou nós impomos condições para ajudar os nossos consanguíneos? Vamos começar por aí. O irmão difícil, a filha difícil, a sogra difícil, o cunhado difícil, o pai difícil. Como é que tem sido isso na nossa intimidade? Nós ainda, para ajudar a esses, nós colocamos condições? Vou fazer isso, mas é a última vez, hein? Se você fizer isso novamente, acabou, você não conta mais comigo. Olha, eu não vou te ajudar, sabe por quê? Porque você não é responsável. Não, eu vou te ajudar no limite do que eu puder. Quanto ao que você vai fazer com ajuda, com a minha compreensão, com o meu afeto, é da sua responsabilidade. Né? Lembrando daquela passagem, né, do nosso benfeitor, né, Chico Xavier, e que todos conhecem aí, inclusive, porque ainda, até nas redes sociais, ou muitas recomendações de organizações governamentais, ou ONGs, né, que recomenda que não se dê esmola, que você está incentivando a pobreza, que você está incentivando o cara a ser vagabundo, que você está incentivando o cara a ser drogado, né? Então, nós temos uma passagem educativa grandiosa com esse espírito sublime, que eu acredito que todos conhecem, mas nós vamos terminar a nossa explanação com esse esclarecimento de amor. Né? Chico Xavier, trabalhador da Secretaria da Agricultura, né? Levantava toda manhã e ia da sua casa para o trabalho. E levantava cedinho, numa manhã, tipo 15 para 6 da manhã, 6 horas. Logo que ele saiu da casa dele, veio um bêbado, né, mendigo, pedindo auxílio e recurso a ele. E ele, então, ali naquele momento, o espírito encarnado, com o seu trabalho íntimo, né, pôs a mão no e falou para o mendigo: rapaz, eu não estou com nada aqui no bolso agora. E continuou. Quando ele andou mais uns 10 passos, né, o benfeitor Emmanuel envolveu nas suas vibrações amorosas e falou: ai, Chico, agora você deu para mentir? Chico assustou assim e falou: mas por quê? Mas você não falou pro irmão agora ali há 2 minutos que você não tinha? Você tem 3 contos de réis no teu bolso. Tadinho, o Chico pôs a mãozinha na cara e falou: me perdoa. Ele já estava bêbado, era 6 horas da manhã. Se eu desse para ele, ele ia lá tomar mais pinga. Aí a mano envolveu o Chico e falou: Chico, quem disse que você pode fazer esse julgamento a esse irmão? Você sabe as necessidades desse espírito? A necessidade dele hoje, Chico, é exatamente mais uma dose de pinga. Chico ficou assim, ele falou: por quê? Falou: porque, inclusive, nós tivemos um trabalho imenso para enviá-lo até você. Porque nós sabíamos que você ia dar os contos de réis para ele ir lá tomar a pinga, para ele entrar, então, em colapso do fígado, para que nós pudéssemos socorrê-lo, para que ele começasse uma nova etapa na vida.
O Chico com a lágrima nos olhos, né? Mais uma vez compreendeu, como é que eu vou julgar alguém para dar alguma coisa? Como é que eu vou julgar aquele da família complicado, drogado, doente, desequilibrado, descontrolado? Como é que eu vou querer julgar para poder ajudá-lo? O Chico virou para trás correndo, foi lá e doou o que ele tinha no bolso, os 3 reais, os 3 contos de réis. Para que aquele irmão, então, tomasse a última dose, onde ele já ia entrar meio que em coma, onde iria começar um novo trabalho de regeneração na vida dele. Então, meus amigos, que nunca nós colocamos condições a quem quer que seja para ajudar e servir. E que nunca quem nós ajudarmos ou tivermos a oportunidade de servir possa se sentir constrangido. Que ele possa se sentir seguro e nos procurar para que nós podemos ter a oportunidade de servir. Então, que a nossa mão direita não saiba o que a nossa mão esquerda fez. Que nós possamos atingir o nível de amor, que é tão espontâneo nós servir e amarmos, que uma mão não sabe o que a outra tenha feito em benefício da obra divina ao qual nós fazemos parte. Nós temos que encerrar agora, rogando a Jesus, aos seus mensageiros de luz, da equipe do nosso professor Eurípides, que agasalhou e agasalha os nossos corações dos nossos projetos reencarnatórios, a qual fizemos na colônia da Esperança. Senhor Jesus, mais uma vez, benfeitores amigos, professor Eurípides e sua equipe generosa, mais uma vez, o nosso reconhecimento, o nosso agradecimento, a nossa gratidão por todas as oportunidades benditas concedidas aos nossos espíritos, nos trazendo mais uma vez aos nossos corações o Evangelho do nosso Mestre, através da nossa doutrina de amor e de paz e de luz, a nossa doutrina espírita. Ó Jesus, tenha compaixão das nossas imperfeições, das nossas fragilidades e das nossas fraquezas. Ajuda-nos no caminho da construção do reino divino, de luz e de paz em nossos corações. Nós rogamos, Jesus, que através da sua equipe de Espírito Generoso do nosso professor, conceda a todos que estão ligados conosco pelos fios do pensamento e pelas vibrações amorosas dos nossos corações, passes energéticos de amor. Que essas doces vibrações amorosas, Jesus, envolva todos os nossos corações, fortificando-nos na imensa alegria de viver, na boa vontade, no amor sem mescla e no perdão sem impor condições. Enfim, Jesus, e o seu amor sustente-nos na perseverança da construção desse reino divino de amor e da participação da sua obra de regeneração de todos os nossos corações necessitados. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia. Dá-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, Senhor Jesus.
Mais uma vez, meus amados, nosso encontro manhã de hoje. Perdoe que eu atrasei aí 2 minutinhos, né? E, mais uma vez, gratidão, agradecimento por estarmos juntos em mais essa manhã. Que todos nós tenhamos uma ótima semana. De muito amor, dedicação, paciência incessante e muito trabalho. E até o próximo domingo, aqui no mesmo horário, das 9h30 até as 11 horas. Se assim, é claro, né? For a vontade de Deus, nosso Pai. Muito obrigado a todos. Que assim seja.